Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. E você que está chegando agora, peço para não se esquecer de se inscrever, apertar o sininho de notificações, dar o seu like e compartilhar, tá ok? E eu recomendo também que você assista os vídeos que antecederam a esse, para que você tenha uma melhor compreensão do conteúdo, ok? Nós estamos falando então da história da guerra, da batalha do mal contra o bem. E nós chegamos ao ponto de que o céu está reagindo, está lutando, batalhando nos dias de hoje através de Maria Santíssima. Como que isso está acontecendo? Alguns anos, alguns séculos já, Maria Santíssima tem se manifestado em vários locais e existem comprovações científicas, existem testemunhos que comprovam sem nenhuma sombra de dúvida a veracidade destas aparições e das mensagens de Nossa Senhora. Vocês vão ver isso bem claro agora na aparição de Nossa Senhora em La Salette, também na França, em 1846. Eu vou ler para vocês aqui sobre a história dessas aparições que eu tirei do site Derradeiras Graças. Um menino de nome Maximino Girard, de 11 anos, e Melanie Calvati, de 15, estavam cuidando do gado. Melanie estava acostumada e treinada nesse tipo de trabalho desde os 9 anos, mas tudo era novo para Maximino. Seu pai lhe havia pedido que fosse fazer esse serviço como um ato generoso, para cooperar com um amigo que estava com o pastor adoentado. Relata Melanie. No dia 18 de setembro de 1846, véspera da aparição da Santíssima Virgem, eu estava sozinha, como sempre, cuidando do gado do meu patrão. Por volta de 11 horas, vi um menino que se aproximava. Por um momento tive medo, pois achava que todos deviam saber que eu evitava todo tipo de companhia. O menino se aproximou e me disse: Ei, menina, vou contigo, sou de Corps. A essas palavras minha malícia natural se mostrou e lhe disse: Não quero ninguém perto de mim, quero ficar sozinha. Mas ele, seguindo, me disse: Meu patrão me enviou aqui para que cuide do gado contigo. Venho de Corps. Afastei-me dele, agastada, dando-lhe a entender que não queria ninguém por perto. Quando estava a certa distância, sentei-me na grama. Normalmente, dessa forma, conversava com as florzinhas ou ao bom Deus. Depois de um momento, atrás de mim estava Maximino sentado e diretamente me disse: Deixa-me ficar contigo, me comportarei muito bem. Embora contra minha vontade, sentindo-me incomodada por Maximino, permiti que ficasse. Ao ouvir os sinos de La Salette para o Ângelus, disse-lhe para elevar sua alma a Deus. Ele tirou o chapéu e se manteve em silêncio por um momento. Logo comemos e brincamos juntos. Quando caiu a tarde, descemos a montanha e prometemos voltar ao dia seguinte para levar o gado novamente. No dia seguinte, sábado, 19 de setembro de 1846, o dia estava muito quente e os dois jovenzinhos concordaram em comer seu almoço em um lugar sombreado. Contrariamente a seu costume, eles se estendem sobre a relva e adormecem. O tempo passa. Melanie foi a primeira a despertar. Maximino, Maximino, vem depressa. Vamos ver nossas vacas, não sei onde andam. Rapidamente sobem a ladeira. Voltando-se, tem diante de si toda a pradaria. As vacas lá estão ruminando calmamente. Os dois pastores se tranquilizam. Melanie começa a descer. A meio caminho se detém imóvel e pergunta a Maximino se não vê o que ela estava vendo. Maximino, olha lá aquele clarão. Maximino corre gritando: Onde? Onde? Melanie estende o dedo para o fundo do vale onde haviam dormido.
O clarão se mexia e se agitava, como dividindo-se ao meio. Oh, meu Deus! Exclamou Melanie, deixando cair o cajado. Algo fantasticamente inconcebível a inundava nesse momento e ela se sentiu atraída com profundo respeito, cheia de amor e o coração batendo mais rapidamente. Viram uma senhora sentada em uma enorme pedra. Tinha o rosto entre as mãos e chorava amargamente. Melanie e Maximino estavam com medo e não se mexiam. A mensagem de La Salette. A senhora, pondo-se lentamente de pé e cruzando suavemente seus braços, lhes chamou. Vinde, meus filhos, não tenhais medo. Aqui estou para vos contar uma grande novidade. Então as crianças foram até a bela senhora. Ela não parava de chorar. Achávamos que era uma mamãe cujos filhos a tivessem espancado e que se teria refugiado na montanha para chorar. A senhora era alta e toda de luz. Vestia-se como as mulheres da região, vestido longo, um grande avental, lenço cruzado e amarrado às costas, touca de camponesa, rosas coroando sua cabeça, ladeando o lenço e ornando seu calçado. Em sua fronte a luz brilhava como um diadema, em seus olhos haviam lágrimas que rolavam pelas faces. Sobre os ombros carregava uma pesada corrente. Uma corrente mais leve prendia sobre o peito um crucifixo resplandecente, com um martelo de um lado e de outro uma turquise. Ela disse, preste atenção agora, olha. Se meu povo não quer submeter-se, sou forçada a deixar cair o braço de meu filho. É tão forte e tão pesado que não o posso mais suster. Há quanto tempo sofro por vós? Dei-vos 6 dias para trabalhar. Reservei-me o 7º e não me querem conceder. É isso que torna tão pesado o braço de meu filho. E também os carroceiros não sabem jurar sem usar o nome de meu filho. São essas as 2 coisas que tornam tão pesado o braço de meu filho. Se a colheita se estraga, é só por vossa causa. Eu vou-lo mostrei no ano passado com as batatinhas, e vós nem fizestes caso. Ao contrário, quando encontráveis batatinhas estragáveis, juráveis usando o nome de meu filho. Elas continuarão assim, e neste ano, para o Natal, não haverá mais. A palavra batatinhas, em francês pomme de terre, deixa Melanie intrigada. No dialeto da região se diz la truffa, e a palavra pommes lembra-lhe o fruto da macieira. Ela se volta então para Maximino para lhe pedir uma explicação. A senhora, porém, adianta-se dizendo, não compreendeis, meus filhos? Vou dizê-lo de outro modo. Retomando, pois, as últimas frases no dialeto de Corps, o patois, língua falada correntemente por Maximino e Melanie, a senhora prossegue sempre no dialeto. Se tiverdes trigo, não se deve semeá-lo. Todo o que semeardes será devorado pelos insetos, e o que produzir se transformará em pó ao ser malhado. Virá grande fome. Antes que a fome chegue, as crianças menores de 7 anos serão acometidas de trevor e morrerão entre as mãos das pessoas que as carregarem. Os outros farão penitência pela fome, as nozes caruncharão, as uvas apodrecerão. De repente a senhora continuou a falar, mas somente Maximino a entendia. Melanie percebia seus lábios se moverem, mas nada entendia. Alguns instantes depois, Melanie, por sua vez, pôde ouvir, enquanto Maximino, que nada mais entende, faz girar o chapéu na ponta do cajado ou, com a outra, brinca com pedrinhas no chão. Mas nenhuma sequer tocou os pés da bela senhora, escusar-se-ia alguns dias mais tarde. Ela me disse alguma coisa ao me dizer, tu não dirás nem isto. Depois não compreendia mais nada, e durante esse tempo eu brincava. Assim, a bela senhora falou em segredo a Maximino e depois a Melanie, e novamente os dois em conjunto ouviram as seguintes palavras.
Se converterem, as pedras e rochedos se transformarão em montões de trigo, e as batatinhas serão semeadas nos roçados. Fazei bem vossa oração, meus filhos. Não muito, senhora, respondem as crianças. Ah, meus filhos, é preciso fazê-la bem à noite e de manhã, dizendo ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria, quando não puderdes rezar mais. Quando puderdes rezar mais, dizei mais. Durante o verão, só algumas mulheres mais idosas vão à missa. Os outros trabalham no domingo, durante todo o verão. Durante o inverno, quanto não sabem o que fazer, vão à missa zombar da religião. Durante a quaresma, vão ao açougue, como cães. Nunca vistes trigo estragado, meus filhos? Não, senhora, responderam eles. Então ela se dirigiu a Maximino. Mas tu, meu filho, tu deves tê-lo visto uma vez perto de Coans com teu pai. O dono da roça disse a teu pai que fosse ver teu trigo estragado. Ambos fostes até lá. Ele tomou 2 ou 3 espigas entre as mãos, esfregou-as e tudo caiu em pó. Ao voltardes, quando estáveis a meia hora de Corps, teu pai te deu um pedaço de pão, dizendo-te: Toma, meu filho, come pão neste ano ainda, pois não sei quem dele comerá no ano próximo, se o trigo continuar assim. Maximino respondeu: É verdade, senhora, agora lembro. Há pouco não lembrava mais. E a bela senhora concluiu, não mais em dialeto patuás, e sim em francês. Pois bem, meus filhos, transmitireis isso a todo o meu povo. Então ela seguiu até o lugar em que haviam subido para ver onde estavam as vacas. Seus pés deslizavam, tocando apenas a ponta da grama, sem dobrá-la. Na colina, a bela senhora se deteve. Melanie e Maximino correram até ela para ver onde ia. A senhora se eleva rapidamente, permanecendo por uns minutos a alguns metros de altura, 3 ou 5 metros. Olhou para o céu, olhou à sua direita, à sua esquerda, olhou para os 2 meninos e se confundiu com o globo de luz que a envolvia. Este, então, subiu até desaparecer no firmamento. Depois da aparição. No início, poucos acreditavam no que os 2 jovens diziam ter visto e ouvido. Os camponeses que os haviam contratado se surpreendiam com o fato de que, sendo eles tão ignorantes, fossem capazes de transmitir e relatar uma mensagem tão complicada, tanto em francês, que não entendiam bem, como em patuás, em que descreviam exatamente o que diziam. Na manhã seguinte, Melanie e Maximino foram levados ao pároco. Era um sacerdote de idade avançada, muito generoso e respeitado. Ao interrogar os 2, ouviu todo o relato, diante do qual ficou muito surpreso e realmente considerou que diziam a verdade. Na missa do domingo seguinte, falou da visita da senhora e seu pedido. Quando chegou aos ouvidos do bispo que o pároco havia falado da aparição no púlpito, este foi repreendido e substituído por outro sacerdote. Isso não é de surpreender, pois a igreja é muito prudente em não fazer juízos apressados sobre aparições. Melanie e Maximino eram constantemente interrogados por curiosos e por devotos. Simplesmente contavam a mesma história. Aos que estavam interessados em subir a montanha, mostravam o local exato onde a senhora havia aparecido. Várias vezes foram ameaçados de prisão se não negassem o que continuavam a dizer. Sem nenhum temor e hesitação, relatavam a todos as mensagens que a senhora havia dado. Surgiu uma fonte no lugar onde a senhora havia aparecido e a água corria colina abaixo. Muitos milagres começaram a acontecer. As terríveis calamidades anunciadas começaram a se cumprir. A terrível escassez de batatas de 1846 se espalhou, especialmente na Irlanda, onde muitos morreram. A escassez de trigo e milho foi tão severa que mais de 1 milhão de pessoas na Europa morreram de fome. Uma enfermidade atacou as uvas em toda a França.
Provavelmente o castigo teria sido pior se não fosse pelos que aceitaram a mensagem de La Salette. Muitos começaram a ir à missa, as lojas eram fechadas aos domingos e as pessoas pararam de fazer trabalhos desnecessários no dia do Senhor. Os xingamentos e as blasfêmias foram diminuindo. Esta aparição da Virgem Santíssima que aconteceu na França em 1846 foi reconhecida e aprovada pela Igreja em 1851. O bispo de La Salette encarregou a 2 teólogos a investigação da aparição e de todas as curas registradas. Durante 5 anos fizeram as mais minuciosas investigações. Em toda a França, em aproximadamente 80 lugares diferentes, os bispos encarregaram sacerdotes que investigassem as curas milagrosas através das orações a Nossa Senhora de La Salette e da água da fonte. Centenas de graças foram registradas. O Santo Padre Pio IX aprovou a devoção a Nossa Senhora de La Salette. Pediu aos jovens que lhe enviassem o relato dos segredos por escrito. Tempo depois dirá o Santo Padre: estes são os segredos de La Salette. Se o mundo não se arrepender, perecerá. As palavras do Papa João Paulo II sobre La Salette. Neste lugar, Maria, a mãe sempre amorosa, mostrou sua dor pelo mal moral causado pela humanidade. Suas lágrimas nos ajudam a entender a gravidade do pecado e a rejeição a Deus, enquanto manifestam ao mesmo tempo a apaixonada fidelidade que seu filho mantém com relação a cada pessoa, embora seu amor redentor esteja marcado com as feridas da traição e do abandono dos homens. Várias congregações foram fundadas pela inspiração de La Salette, entre as quais os missionários e as irmãs de Nossa Senhora de La Salette, que se dedicam a propagar a mensagem de reconciliação. Então, sobre as mensagens mais importantes que Nossa Senhora de La Salette falou, eu vou fazer num próximo vídeo. O importante que a gente guarde é a necessidade, a importância de ir à missa. Mais de 90% dos católicos hoje em dia não vão à missa. Vocês estão vendo como que isso ofende a Deus? Se você não vai à missa porque você não sente nada, a missa não é lugar de se sentir. A missa é lugar de viver, reviver o sacrifício de Cristo. Busque conhecimento sobre o que é a missa. Se você realmente entender o que é a missa, você vai querer ir à missa todos os dias. É uma graça espetacular que Deus nos deixou. Outra coisa, o trabalho no domingo. Como que isso ofende a Deus? Se você faz algum trabalho que não tem como você evitar, como por exemplo, alguém que trabalha em hospital, algum restaurante que precisa funcionar, tudo bem, mas se você tem a possibilidade de não trabalhar no domingo, faça isso. Você verá como que a bênção de Deus sobre a sua vida será muito maior. Trabalhar os domingos é pecado grave. Vamos dar mais atenção aos mandamentos da lei de Deus. Vamos prestar atenção aos chamamentos, aos chamados, às mensagens que Nossa Senhora tem nos dado. Vamos repensar nossas atitudes. Vamos nos converter. Vamos mudar de vida. Porque o tempo é agora. A gente não sabe ainda quanto tempo nós vamos ter para esse período de conversão. Tá ok? Até o próximo vídeo. Grande abraço.